Oi pessoal, vamos continuar com o nosso exemplo. Vamos agora fazer a implementação dos nossos DAOs. Vocês vão ver tanto que é simples a implementação desses DAOs. Vamos criar aqui um pacote br.pattern.database.daos. Vamos criar nosso primeiro DAO, category DAO. Beleza? Então pessoal, aqui a gente tem o nosso primeiro DAO. Uma coisa que vai ser necessário, que nós vamos ter a interface de todos os nossos DAOs. Cada DAO vai ter a sua interface. Então é importante que nós tenhamos justamente um pacote próprio para essas interfaces. Então nós vamos criar um pacote com o nome DAOs. Vou colocar só interfaces. Esse pacote onde nós vamos ter todas as nossas interfaces. Então, para cada um dos nossos DAOs, nós temos uma interface. Então, a gente tem aqui a interface iCategoryDAO, e nessa interface iCategoryDAO, nós vamos ter inicialmente ela herdando a classe iGenericDAO. Aqui, pessoal, a gente já vai colocar o que? Category int, que é a nossa entidade, e qual é a nossa chave primária, nosso ID da nossa entidade. Então, pessoal, isso daqui define a interface do nosso DAO. A gente vai inicialmente fazer basicamente só isso, não vai ter nenhuma outra implementação, a não ser realmente futuramente, quando a gente tiver métodos específicos, serviços, consultas específicas disponibilizadas pelos nossos DAOs, que nesse momento vai ser necessário incluir nessa interface e posteriormente fazer a sua implementação. Então, de modo geral, todas as nossas interfaces vão seguir essa implementação aqui, essa codificação. Mostrar para vocês um exemplo de interface onde nós temos o uso de uma chave composta, que era aquele exemplo que eu tinha mostrado até de uma entidade, uma chave composta, order detail DAO, é o nome da nossa entidade, da nossa interface, desculpa, extends a generic DAO, aqui a gente vai colocar order detail entity, e aqui a gente nós vamos colocar order detail key entity. É basicamente isso, pessoal. Quando nós tivermos uma entidade, nós vamos colocar aqui qual entidade que o nosso DAO vai trabalhar e também o seu ID. Normalmente nós vamos colocar os tipos primitivos, nós podemos colocar como long, string, ou uma chave que vai representar isso para a gente. Então os nossos DAOs vão representar exatamente isso. Eu vou copiar as interfaces que nós já temos, apenas para simplificar aqui um pouco o nosso trabalho, pelo menos para tornar um pouco mais rápido, já que essas interfaces são bem simplórias. Então aqui eu coloquei todos os nossos DAOs. Vocês podem observar cada um desses DAOs com calma, mas a implementação em si é basicamente essa, bem simplória, simplesmente estendendo a generic.
Após termos criado aqui as nossas interfaces dos nossos DAOs, nós podemos voltar aqui no nosso DAO e fazer a sua respectiva implementação. Lembrando que essa implementação é extremamente simples, né? Então, nós vamos colocar aqui extends generic DAO. Aqui nós vamos colocar qual entidade que está relacionada ao nosso DAO, no caso seria category entity, o ID, que no caso seria long, e aqui qual interface que ela implementa, que é category DAO. Então com isso já temos um DAO criado. Vamos criar um outro DAO, por exemplo, vamos criar o order detail. Então vamos criar order detail DAO. Então o que nós precisamos fazer, nesse nosso caso, nós vamos estender generic DAO. Aqui vamos especificar qual entidade, order detail entity, aqui o ID, no nosso caso é uma chave composta, então a gente tem a chave dela, order detail DAO. Certo, pessoal, então para a gente criar para nós criarmos os DAOs, agora é preciso fazer apenas isso. Então, mais um exemplo de como criar, só para vocês verem o tanto que ficou simples essa criação. Então, criar de customer demo. Extends generic DAO. Customer demo entity. Aqui a gente tem a nossa key. Implements customer demo. Então, pessoal, só com esse código aqui nós já temos a nossa entidade criada. Então, vocês podem observar que o processo de criação de um novo DAO é extremamente simples. Eu vou colar aqui a implementação justamente desses DAOs que já estão prontos. Então, fechei aqui, pessoal. Mas aqui estão todas as implementações. Então, os nossos DAOs estão extremamente simples. Então, essa codificação, certo? Então, aqui nós já temos os nossos DAOs criados, as entidades, as chaves dessas entidades, as nossas interfaces de todos os DAOs. Bom, então a parte inicial já foi feita. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos testar esse nosso DAO, correto? Então nós vamos criar um teste unitário para poder testar esse nosso DAO. Contudo, eu vou começar a fazer o uso do Spring para fazer a injeção automática desses nossos objetos que estão relacionados com essas nossas classes. Então, o primeiro teste que eu vou fazer é bem simples, que é simplesmente para pegar um DAO e recuperar aquela informação e fazer a impressão a nível de log para a gente.
eu vou começar então a utilizar o Spring. Para fazer o uso do Spring, para injeção de dependência, é preciso ter um arquivo XML falando a configuração que é responsável por essa injeção de dependência. Para isso, esse arquivo, em geral, nós vamos ter dois arquivos de configuração, um para ambiente teste e outro para o caso do nosso código real, correto? Então, por isso que eu estou criando aqui um outro source folder, que é exatamente para teste, no caso de resources, e esse arquivo de configuração, ele vai estar presente exatamente nesses dois resource folders, que é exatamente aqui do src main resources e esse src test resources. Eu vou copiar aqui rapidamente esses arquivos que são por padrão esses valores. Vou colocar aqui então um arquivo XML, né? O padrão que nós vamos seguir de nomenclatura para os arquivos de configuração XML do nosso Spring é esse aqui, ctx, que corresponde a context, contexto de configuração do nosso Spring, if wpattern, if northwind, if database. Então, por padrão, nós vamos adotar isso quando for o contexto de configuração do Spring para o nosso código principal, e no caso, quando for para teste, nós vamos ter a mesma nomenclatura, apenas com a adição de teste antes da palavra database. Então, é extremamente similar ambos. O que nós temos aqui, pessoal? Isso aqui é a configuração padrão que nós temos em todo o contexto. A única coisa que nós vamos colocar aqui são as configurações de como que vão ocorrer a injeção de dependência do nosso projeto. No nosso caso, nós vamos colocar aqui, nesse componente scan, corresponde ao pacote, ao nome inicial do pacote com que o Spring vai começar o trabalho de verificar quais são as nossas classes que nós temos, de fazer a injeção de dependência e também como recuperar, baseado na interface, a classe concreta para fazer a sua instanciação automática e fazer essa injeção nas nossas classes. Então, aqui no nosso caso, pessoal, lembrem-se, o que nós temos? Esse aqui, né, é o nosso pacote padrão, que no caso seria br.com wpattern northwind database, isso para o módulo database. Para os outros módulos, vão seguir basicamente esse mesmo padrão, mudando apenas o nome final, né, em vez de database, vai ser service, business, e assim por diante. Então, aqui nós vamos colocar esse nome. Um outro caso, pessoal, que nós vamos ter é no pacote de teste. Nesse pacote de teste, nós vamos colocar aqui, nós temos, nesse contexto de teste, nós temos o pacote normal, que é o nosso código principal, que o teste vai utilizar, e também o próprio pacote de teste. Interessante, pessoal, é que esse pacote aqui ele vai ficar visível. Se a gente voltar, nós voltamos aqui ao resources, ao contexto do código principal, ele simplesmente tem a referência do quê? Do database, e não tem a referência do teste. E no caso, o nosso teste ele tem a referência do database, do código principal, e também do nosso pacote de teste. Correto? Então, a implementação do nosso contexto é basicamente essa. Algo bem simples, realmente. Então, vamos passar agora a fazer a implementação das nossas classes de teste. Eu vou criar aqui uma classe abstrata com o nome abstract database teste base. Esse é o nome padrão que nós vamos adotar. Essa classe aqui, ela vai ser uma classe abstrata.
já essa classe, pessoal, o que é a ideia dela? Essa classe vai ser a base principal de todos os nossos testes unitários. Então, a ideia principal aqui é que nós vamos carregar o contexto automaticamente para todos os nossos testes unitários. Então, isso daqui facilita bastante, né, o próprio trabalho de injeção que vai ser feito quando estivermos realizando exatamente o trabalho de injeção dos nossos códigos. Então aqui eu estou copiando o nome do meu contexto, correto? Esse contexto, que é exatamente o contexto de teste, e colando exatamente aqui. Então todos os nossos testes unitários vão herdar, vão implementar, vão estender exatamente esse abstract. Vamos criar aqui o nosso nossa primeira classe de teste. Só uma coisa, exemplificando, pessoal. Isso daqui é extremamente importante. Estava esquecendo de colocar exatamente essa barra aqui, que sem isso possivelmente vai ocorrer um problema no momento da nossa injeção. Então esse arquivo de configuração fala como que vai trabalhar a nossa injeção. Então todo o nosso teste unitário tem de herdar exatamente essa classe abstrata. Nós vamos criar aqui a nossa classe database teste. Lembrando então que ela vai estender a nossa classe abstrata. Correto? O nosso próximo passo que vamos colocar aqui, teste category DAO. Então vamos criar, eu vou mudar o nome dessa classe aqui, que vai corresponder exatamente aos testes unitários aqui vai corresponder aos testes unitários dos nossos DAOs. Eu vou mostrar para vocês o que é interessante do Spring. Então o Spring ele vai fazer a injeção automática do nosso DAO. Então aqui eu vou especificar o nome do meu DAO, no caso seria iCategory DAO, aqui o nome do nosso objeto. Então pessoal, só de fazer esse processo aqui, nós já temos a disponibilidade de utilizar o nosso DAO por injeção. Então aqui eu especifiquei o contexto, onde que ele vai buscar o pacote, onde tem a implementação do nosso DAO, e aqui eu estou injetando, esse @inject aqui é a injeção automática da instância do nosso objeto. Outra coisa que eu vou colocar aqui, pessoal, é o nosso log, do log4j, para podermos utilizar para fazer a impressão de alguns logs. Então, via debug, já eu faço aqui essa implementação. Então, uma coisa que é importante ser colocada, pessoal, aqui no nosso DAO, nós temos uma anotação com o nome named. Todos os nossos DAOs têm de ter esse nome named para conseguirmos identificar para o Spring, na verdade, conseguir identificar qual classe concreta que ele vai fazer a injeção, correto? Então, esse named está falando o quê? Quando eu precisar fazer a injeção de um objeto que implementa a interface iCategory DAO, ele vai buscar exatamente qualquer classe concreta que esteja anotada com esse named, correto? É importante salientar que se tivermos duas implementações de uma mesma interface, vai ter conflito. Aí nesse caso nós precisamos fazer configurações ou no nosso contexto
ou na nossa anotação das classes concretas e também na classe, no objeto que vamos injetar. Mas eu não vou entrar em detalhes nesse momento, mas futuramente eu posso mostrar como que é essa configuração. Então todas as nossas classes de DAOs, elas devem estar anotadas com esse named. Então, ó, todos os nossos DAOs obrigatoriamente precisam de ter essa anotação named para o Spring conseguir fazer o trabalho de injeção automático para a gente. Então, named. Uma vez que todas foram injetadas corretamente, podemos uma vez feito isso, pessoal, nós podemos já fazer um teste para saber se está ocorrendo corretamente a injeção da nossa classe de category DAO. Eu vou rodar aqui um teste unitário. Eu parei aqui, coloquei o breakpoint nessa classe. Deixa eu mudar a perspectiva aqui para o debug. Ó, pessoal, uma vez que eu pedi para executar o nosso teste unitário, aqui ó, já deve ter a instância correta do nosso DAO. Com essa instância, pessoal, a gente já está fazendo até o próprio acesso ao nosso banco de dados. Correto? Então, isso daqui a gente já tem a possibilidade de buscar informações e de enviar informações do nosso banco de dados, apenas com esse código. Então, o exemplo, pelo menos inicial, é basicamente esse. Então, nós temos a injeção automática dos nossos DAOs apenas com esse código aqui. Correto? Eu vou fazer uma busca de todas as nossas entidades. Então, pessoal, aqui eu tenho a implementação do nosso teste unitário, que vai buscar, ó, aqui eu estou instanciando por injeção de dependência do Spring o nosso category DAO, e aqui eu estou buscando todas as minhas categorias, guardando nessa lista de categorias e fazendo a sua impressão. Vamos verificar aqui agora se vai funcionar o nosso teste unitário. Então, pessoal, nosso teste rodou corretamente, porém, ele não trouxe nenhuma informação do nosso banco. Então, aqui, ó, ele não trouxe nenhuma categoria. Se nós formos olhar no nosso banco, deixa eu dar um select aqui. Nós temos, na verdade, alguns dados já preenchidos dentro do nosso banco. Então, existe alguma coisa incorreta, exatamente, em algum passo, por não estar trazendo exatamente esses dados aqui. O que seria esse erro, que é algo que está faltando para nós? Falta nós configurarmos aqui, pessoal, o mapeamento das nossas entidades. Então, nós precisamos mapear todas as nossas entidades nesse arquivo. Apenas com esse mapeamento que o próprio Hibernate vai conseguir identificar o que são as nossas entidades. Correto? Então, é preciso adicionar aqui o mapeamento de todas as nossas classes que correspondem a entidades. Então, aqui eu já coloquei todo o nosso mapeamento de todas as nossas entidades. O que significa esse mapeamento, pessoal? Nós vamos simplesmente pegar aqui qual é o nome do pacote completo
juntamente do nome da minha entidade e colocar exatamente no nosso arquivo do hibernate.config.xml esse mapeamento. Então aqui tem o nome completo do nosso pacote, mais o nome da nossa entidade. Com isso nós temos um mapeamento de todas as nossas entidades que nós temos no banco. Então era isso daqui que estava faltando. Então pessoal, uma vez que foi feito isso, nós podemos voltar a executar o nosso teste unitário. Então, executando aqui novamente o nosso teste unitário, ele precisa trazer para nós todas as nossas categorias. Ó, aqui já podemos ver exatamente que ele trouxe para nós todas as nossas categorias. Uma vez que pedimos para fazer isso, esse passo, ele vai fazer a impressão para nós ao nível do nosso log desses dados. Eu vou rodar mais uma vez o nosso teste unitário para vocês verem melhor. Só mudar uma configuração aqui no console. Correto, pessoal? Então aqui, ó, aqui exatamente o que eu falei para vocês, que corresponde ao log. Então isso aqui nós estamos logando informações. Nós só conseguimos logar o nosso BIM puramente dessa forma porque nós utilizamos a CommonsLang 3, correto? E ela faz esse nosso trabalho de imprimir com essa formatação, exatamente porque nós fizemos o override do método toString. Nós podemos fazer o teste unitário de todos os nossos DAOs, se nós desejarmos. Eu vou criar aqui mais um teste unitário só para vocês familiarizarem. Eu vou criar aqui order detail DAO. Então vamos criar um teste unitário. Certo? Deixa eu rodar. Vou rodar, nesse caso aqui, o teste unitário de ambos. Então, ó, foi feita a busca do order detail enst e também acima também buscamos os dados das nossas categorias. Então aqui é o teste unitário das categorias e aqui o teste unitário da order detail. Então com isso já demonstramos que o nosso DAO funcionou corretamente. Fica ao critério de vocês aí fazerem a implementação dos outros testes, dos outros DAOs, correto, pessoal? Mas a implementação em si é a mesma. Então não vai ter exatamente a diferença de implementação. Eu estou pensando em fazer a implementação de todos os testes unitários. Depois vocês podem pegar o exemplo que vai ter a implementação de todos os testes unitários. Então eu finalizo aqui essa parte dos DAOs
E no próximo vídeo entramos já com a parte dos serviços. Até mais, pessoal.